direto de Vitória da Conquista, na Bahia. Esse é o primeiro vídeo do canal Moço Podcast. Geralmente nós vamos falar aqui de cultura pop em geral, sempre dando dicas de animes, livros, filmes e séries. O quadro de hoje é o Indica Moço, onde eu vou fazer a indicação de um anime. O anime é The Promised Neverland. Ele possui a direção de Mamoru Kambe e roteiro de Toshiya Ono, e o estúdio responsável pela animação é o Cloverworks. O título recebeu avaliações extremamente positivas no ano passado e foi considerado um dos melhores animes de 2019, resultado do seu conteúdo inovador e bizarro. O gênero de terror e suspense sempre encontrou enormes dificuldades para conseguir criar uma boa ambientação dentro do mundo dos animes, mas tem casos de sucesso. Vale lembrar que Erased, Another e o mais conhecido, que é Death Note, conseguiu criar esses momentos bons de tensão, trazendo uma atmosfera tensa de suspense e terror. The Promised Neverland é um anime de suspense e mistério, com um excelente roteiro, e a cada episódio vamos descobrindo o verdadeiro sentido da trama e como cada personagem tem sua importância dentro dela. A história se passa num orfanato. O nome do seu orfanato é Gracefield House. E lá temos várias crianças de 0 a 12 anos, que elas começam a ser adotadas a partir dos 6 anos de idade até no máximo 12 anos. Elas são adotadas. Todas elas tratam as outras como irmãos, e tem uma mulher que cuida delas, que é chamada de mãe, carinhosamente chamada de mãe pelas crianças, e o nome dela é Isabela. Os 3 personagens principais são 3 crianças que estão perto da idade máxima já de 12 anos. Então vamos fazer uma apresentação desses 3 personagens. O primeiro personagem que nós vamos apresentar é Emma. Ela é uma garota extremamente extrovertida, carinhosa e a mais atlética das 3 crianças. No orfanato, todas as crianças gostam dela, mas ela está sempre com seus 2 principais amigos, que são Ray e Norman, que são os outros 2 protagonistas do anime. Norman é uma das crianças mais inteligentes do orfanato, e dá pra ver que ele é muito estratégico e tem um raciocínio muito bom. Tanto que em uma das brincadeiras que eles fazem lá, ele consegue vencer Emma, mesmo que ela consiga correr mais, ele consegue vencer ela baseado em estratégia. E o outro protagonista é Ray. Ray é mais lógico e cauteloso, e dá pra ver que ele é um pouco mais antissocial que os outros 2 personagens. Ele tende a ficar mais isolado e não ter muita interação com as outras crianças, além de Norma e Emma. E ele está sempre lendo algum livro. Então vamos para a história principal agora. Se você ainda não viu nenhum primeiro episódio e não quer receber nenhum tipo de spoiler, você pode parar o vídeo aqui agora e voltar depois que ver pelo menos o primeiro episódio. A história começa em uma noite, quando uma das crianças órfãs, a Connie, ela foi escolhida por uma família, né? E finalmente vai ser enviada para a adoção. Porém, depois que ela sai da casa com a mãe, Isabela, Emma percebe que ela deixou o coelho de pelúcia, que ela sempre andava com esse coelho. Então, junto com Norma, eles vão atrás de Connie para tentar entregar esse coelho antes dela ir embora. No entanto, quando eles chegam lá, eles ficam chocados e descobrem que a criança está morta. E, na verdade, o orfanato onde eles vivem é uma fazenda. E eles são criados como se fosse gado, para depois serem abatidos e se tornar o alimento de criaturas que eles vão chamar de demônios. Mais à frente, talvez a gente descubra de fato o que são esses monstros, se são demônios mesmo, se são alguma raça alienígena. A gente não sabe, não se sabe ao certo o que são esses monstros, mas dá para ver que no mundo fora daquele orfanato, eles são a raça dominante agora. A história se passa no ano de 2045, né? E para piorar a situação, Isabela, que é a mãe, cuidadora dessas crianças, dá para ver que ela é aliada dessas criaturas. E essa notícia faz com que as crianças comecem a criar um plano de fugir com os outros irmãos desse orfanato, que na verdade é uma fazenda, para que eles não tenham o mesmo fim que as outras crianças, que na verdade não estavam sendo adotadas, estavam virando alimento dessas criaturas. Então, durante o anime, o grupo vai ter que lidar com a necessidade de manter as aparências
e esconder da mãe quem era realmente que estava lá naquele dia, pois eles vão esquecer o urso de pelúcia no chão. Então Isabela vai saber que alguma criança estava lá e viu a realidade do orfanato. E aí eles vão começar a medir forças com ela. E durante esse anime vai ter vários plot twists e batalhas mentais entre as crianças e Isabela. A história do anime é muito interessante. A animação é muito bem feita. Os enquadramentos e a forma como é mostrado aquele orfanato, principalmente à noite, traz uma sensação de terror mesmo, de suspense. E principalmente na hora de mostrar terror, na parte da animação, o rosto dessas crianças, como é desenhada, a forma para mostrar que eles estão sentindo medo, é muito bem feito. Vendo esse anime, eu consegui lembrar do filme A Ilha, que era um filme onde as pessoas eram criadas em um local que eles diziam que o resto do mundo estava contaminado e que essas pessoas às vezes poderiam ser sorteadas para ir para uma ilha paradisíaca. Que na verdade essas pessoas eram criadas, eram clones de pessoas famosas, e quando essas pessoas famosas tinham alguma doença, precisavam de algum órgão, esses clones eram abatidos para dar o órgão para as pessoas reais. Então, quando eu vi o anime, eu lembrei bastante desse filme. Outra observação que eu consegui fazer é que às vezes a gente pode se assustar vendo isso, falando: ah, seres humanos estão sendo criados para servir de alimento para esses demônios. Mas basicamente o que acontece hoje no nosso mundo é a mesma coisa. Nós, os humanos, somos a raça dominante e criamos animais para depois abater e comer. Então, basicamente acontece o mesmo, né? Só que no nosso caso a gente é a raça dominante, no anime a raça dominante são esses monstros que até então não ficou claro exatamente o que eles são. A segunda temporada do anime já foi confirmada, não tem uma data certa, mas provavelmente será em janeiro de 2021. O anime aqui no Brasil está disponível na plataforma de streaming Crunchyroll, então vocês podem conferir lá caso vocês tenham assinatura. Se vocês gostaram desse primeiro vídeo do nosso canal, vocês podem dar um curtir aí, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para as notificações dos próximos vídeos. Podem nos seguir na nossa página no Twitter, também com o mesmo nome, Moço Podcast. Então, até o próximo vídeo e segue aí, moço.